Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho então sobre a dor miofacial, tá? Uma dor de origem nociceptiva, né, que significa uma dor músculo-esquelética, e na grande maioria das vezes provocada por graus de tensão no lado emocional da pessoa, né, também por alguns traumas, e aí naquela região músculo-esquelética forma-se um ponto de tensão muito grande, né, na banda rígida do músculo, né, um ponto de tensão grande que você vai sentir a palpação. Na hora de fazer o exame clínico, né, fazer uma avaliação manual no cliente, você vai perceber pontos de tensão. Esses pontos de tensão, na grande maioria, são referidos, né, pelo cliente, então ele sente, ó, aqui está doendo muito na minha panturrilha, ou aqui na lombar eu sinto tá preso, né? E outros pontos, você como profissional pode ter a habilidade de avaliar, fazer uma varredura na pessoa para identificar pontos de tensão que a pessoa nem sabia que tinha. E, de fato, na minha história profissional, isso fez muita diferença, né? O resultado em cima do cliente acaba sendo outro quando você percebe, além desses pontos referidos, né, outros pontos no corpo humano que são chaves, né, para o tratamento desse cliente. Bom, os pontos de tensão, chamados de trigger point, né, ou conhecidos também como pontos gatilhos, eles são fundamentais para a retirada de dor dessa pessoa. Então, à medida que você encontra um ponto gatilho, você tem várias técnicas que fariam com que você desmanchasse essa tensão da região. Uma coisa muito marcante para mim foi uma das técnicas chinesas de liberação miofacial, onde você encontra, por exemplo, no músculo masseter, né, na região da face aqui, um ponto principal de tensão no corpo humano, né? E aí a gente sempre fica desconfiando e num determinado momento eu peguei um atleta de alto rendimento, lutadores de MMA, né? Disputa esses campeonatos aí do UFC e outros campeonatos nacionais. Ele estava referindo uma dor muito grande na panturrilha, muita tensão nessa região, assim como atletas também do futebol, da corrida de rua, né, principalmente, eles referem uma tensão muito grande pelo excesso de contração, né, e provavelmente formando processos inflamatórios nessa região e de certa forma que o músculo ele não consegue mais deslizar no ato do relaxamento. Ele se contrai e ele fica com uma contração mantida, e essa contração mantida acaba dificultando a chegada do sangue, né, e levando principalmente oxigênio e outras substâncias e fazer também a limpeza desse metabolismo que foi causado pela ação da contração muscular. Então, essa falta de irrigação local, né, começa a gerar uma tensão muito grande e essa tensão é transmitida gerando dor. Então, o que nós como profissionais podemos fazer para acabar com esses pontos de tensão? Então, uma das técnicas, como eu disse, é a pressão na região. Então, você faz uma pressão e pode fazer pequenos círculos dependendo de cada região. Se for uma região, por exemplo, como uma masseter, que você tem que ir, né, suavemente comprimindo. O cliente vai referir uma dor muito grande ao toque, à pressão, né? E aí você tenta encaixar ali uma pressão adequada para ele suportar e você começa a fazer pequenos círculos nessa região, mantendo uma leve pressão e com isso você vai desmanchando aquela tensão, levando o aporte sanguíneo e liberando não só nesse ponto, mas como também em toda a cadeia que vai sendo transmitida através da fáscia. Então, convido vocês a experimentarem, a pegar um atleta ou alguém que está sofrendo, por exemplo, com uma tensão muito grande na região da perna ali, de gastrocnêmio, essa musculatura posterior da perna. Você palpa essa região e a pessoa refere muita dor, né, ao toque, à palpação, e você não vai mais tocar naquela região e vai iniciar a manobra
por essa região do masseter, fazendo uma pressão e um movimento circulatório ali numa faixa aí de 1 minuto e meio, né? 90 segundos ali, que são a maioria das técnicas manuais que a gente usa como pressão da região para mudar toda a fisiologia daquele sistema. E depois vocês vão lá e palpem novamente a panturrilha, né? Essa região posterior da perna aí do cliente e veja a diferença que foi da primeira palpação para a segunda. Vocês vão se surpreender vendo que o cliente relata um alívio muito grande e você nem tocou naquela região. Então isso foi muito chocante na primeira vez que eu realizei isso, mas eu acabei fazendo isso com diversos profissionais e 99% das pessoas relataram um alívio muito grande sem nem tocar na região referida do cliente. Antigamente a gente usava muitos rolos, né? Nessa região para liberar, a pessoa gemia de dor, reclamava muito dessa liberação, né? E existem hoje coisas mais modernas, né? Que fazem com que o seu trabalho diminui, né? E o resultado seja ainda mais significativo, tá?